Olá pessoal, meu nome é chefe Marco Siqueira, sou campeão do Grand Chef Chocolatier 2012. Estou aqui hoje para apresentar para vocês uma receita natalina. Esta receita natalina é o Bûche de Noël. Vou fazer agora a primeira etapa, que é o da quase de amêndoas. Vou misturar todos os ingredientes secos. O açúcar impalpável, a farinha de trigo e por último a farinha de amêndoa. E com a ajuda de um fouet, faça uma mistura leve dos ingredientes secos. Atenção, misturo bem para que fique bem dissolvido os grumos da farinha de amêndoa e da farinha de trigo. Próximo passo, vou bater as claras com açúcar em ponto de neve. Vou deixar montar em picos moles por exatamente 3 a 4 minutos. Tenho aqui o meu merengue batido em ponto mole, não muito montado, para ganhar estrutura. Agora vou misturar os ingredientes secos em 2 etapas, com a ajuda de um fouet. Essa primeira etapa de misturar um pouco uma parte dos secos é para dar textura e estabilidade ao seu merengue da quase. Sempre movimentos de baixo para cima, para que não mate a espuma das claras em neves montadas. Ok, galera? Agora, feito isso, aplico o restante dos ingredientes secos. Envolvo lentamente de baixo para cima, outra vez. Sempre mantendo aquela textura de pandeló mecânico. Ok? Aquela mistura fofa, para a gente obter uma massa fofa de amêndoas no forno. Essa é a textura. Textura uniforme e espumosa. Agora vou levar ao forno a 180 graus. Vou espalhar em uma assadeira forrada com tapete de silicone ou pode ser papel manteiga. Vou tirar tudo aqui. Estão vendo que a textura está espumosa, não uma textura pesada. Isso você vai obter um da quase macio e leve quando leva para o forno, ok? Agora eu vou espalhá-lo, textura uniforme na assadeira, com a ajuda de uma espátula pequena. Tá? Muito importante espalhar sempre na mesma espessura, para que você não tenha um lado mais alto e um lado mais fino. Após espalhar aqui a massa na assadeira, vou levar ao forno a 200 graus por 15 a 18 minutos, até ficar dourado por cima. Retire do forno e reserve. Deixe esfriar bem, de preferência umas 2 horas. Assim o da quase desprende bem tanto do papel manteiga quanto do tapete de silicone. Feito espalhado o da quase, vou levar ao forno de lastro por 200 graus de 15 a 18 minutos e no forno turbo 180 graus de 15 a 18 minutos. Agora vou para a segunda etapa do Bûche de Noël. Enquanto o nosso da quase está assando, vou preparar agora o ganache de caramelo. Vou levar agora ao fogo para ferver um pouco de creme de leite fresco, que é para ajudar a dissolver o chocolate branco que está picado e semi-derretido aqui do meu lado. Após abrir fervura, o nosso ganache, o nosso creme de leite, vou despejar em cima do nosso chocolate picado e semi-derretido com a ajuda de uma espátula. Vou dissolver bem os grumos, tá?
vai formar uma pastinha elástica, bem devagar. Importante é mexer sempre apertando bem o chocolate contra o refratário para poder dissolver bem aqueles glumuzinhos que ficam do chocolate que está duro, ok? Assim a gente obtém um ganache liso e elástico, que também ajuda na nossa estrutura para que fique cremoso e não aquele ganache quebradiço, beleza? Em seguida, após dissolver bem, vamos também aplicar a pasta de avelã. Notem que ele vai ficando numa textura elástica e brilhante. Feito isso, acrescento então a nossa pasta de avelã. De novo, sempre apertando para dissolver essa pasta no nosso ganache. E por último agora, vou utilizar um pouco de gelatina já hidratada e dissolvida. Só vou levar 15 segundos ao micro-ondas. Como eu falei, levei até o micro-ondas por 15 segundos, até 60 graus, ou, se você preferir, coloque a ponta do seu dedo. Se ela queimar um pouco a ponta do seu dedo, ela já está pronta para aplicar. Aplico sobre o nosso creme de Nutella ganache de pasta de avelã em 2 etapas. A primeira e a segunda. Misturo bem até dissolver toda a gelatina. Ok? Apliquei a segunda parte da gelatina. Misturo bem até dissolver toda a gelatina. Ok? Então, pessoal, tenho aqui o nosso ganache de avelã, que já coloquei dentro de um saco de confeitar com bico liso. Fiz aqui um cilindro de folha de papel acetato, um rolo, colei com a ajuda de um durex, tampei o fundo embaixo com plástico e vou, com o nosso ganache de avelã, vou encher esse cilindro, certo? Redondo, com ajuda, para que ele forme um formato arredondado para minha decoração de bolo, ok? Vou levar esse cilindro para congelar no congelador por 2 horas. Agora eu vou fazer a polpa de maçã para o nosso bucho de Noel. Vou colocar todos os ingredientes nessa panela. Vou levar para cozer por aproximadamente 15 a 16 minutos, menos a farinha de trigo, que é para homogeneizar no final. Vou levar em panela tampada. Ok? A maçã em cubos. Um pouquinho de champanhe, pode até ser conhaque, de sua preferência. Aqui eu estou utilizando champanhe para adquirir um sabor bacana. Uma pitada de sal, uma pitadinha de canela em pó, açúcar refinado um pouco, que é para ajudar no sabor, controlar a acidez da maçã e do limão, suco de limão para equilibrar e um pouco de uva passas. Vou cozer aqui a uva passas junto com a maçã para que a uva fique mole. Eu não posso ter aquela uva passa dura. Dou uma misturadinha aqui com a colher, com a ajuda de uma espátula plástica, de sua preferência. E vou levar ao fogo por então aproximadamente 15 a 16 minutos tampado, ok? Então, após 15 minutos,
de cozimento, as maçãs estão moles, ok? Diluir a farinha de trigo num pouco d'água, ela se tornou um espessante e agora vou aplicar a maçã cozida. Vou dar uma misturada junto com a maçã e voltar ao fogo para homogeneizar. Então, pessoal, para mais uma etapa agora do Buche de Noel. Vou preparar aqui o merengue italiano. Vou misturar na panela um pouco de açúcar e vou agregar um pouco de água. Essa mistura de água e açúcar vou levar ao fogo e fazer uma calda até 110 graus, ok? Enquanto esta calda vai ferver, vou pôr aqui as claras para bater. Enquanto a minha clara bate, fervemos a calda. Nossa calda já chegou na temperatura de 110 graus. Então vou despejá-la lentamente as claras de ovos batidas, para se obter o nosso merengue italiano em picos moles. Esse merengue vai ajudar na textura e base da nossa mousse que vamos fazer na próxima etapa. Esse processo lento é para não matarmos as claras. Então, pessoal, voltamos aqui a mais uma etapa do nosso Buche de Noel. Vou agora preparar para vocês um mousse de caramelo. Tenho aqui um chocolate caramelo já derretido, a nossa gelatina já hidratada, o merengue italiano já finalizado com a calda e vou levar para bater aqui na batedeira o creme de leite fresco, ok? Nosso creme de leite fresco tem que atingir o ponto de iogurte mole, para termos uma textura macia no nosso mousse de caramelo. Alguns segundos, já vai estar pronto. Terminando de bater o nosso creme de leite fresco, em textura de iogurte mole, ok? Vamos agora aplicar primeiramente o merengue italiano em duas etapas. Primeira etapa para envolver, para que ele não baixe rápido e também não talhe o nosso creme de leite fresco. Em seguida, acrescentamos a segunda etapa do nosso merengue. Sempre, pessoal, movimentos de baixo para cima, para não obter muito volume, ok? Lento, nada de bater depressa. Em seguida, adicionamos o chocolate caramelo derretido. Misturamos devagar. Lembrando que essa é uma mousse à base de merengue italiano. A textura leve e porosa. Essa é a sensação desse mousse. Um caramelo bem suave do chocolate para agregar sabor. Bem de leve. Essa é a textura da nossa mousse. Mousse leve. E por último, a gelatina já hidratada e derretida. Uma primeira parte, sempre mexendo aos poucos. Nunca mexendo rápido para não matarmos a mistura, para que ela fique leve e suave.
o restante da nossa gelatina. E continuamos a dissolvê-la. Sempre de baixo para cima. E aqui temos nosso mousse leve. E reserve. Então, pessoal, voltando aqui agora à montagem do nosso Bûche Noël. Tenho aqui o nosso mousse de caramelo. Tenho a nossa polpa de maçã já cozida. O dacquoise de amêndoa. E o nosso ganache de avelã. E tenho aqui a forma Bûche de silicone que você encontra no Armazém 2000, ok? Pela internet. Primeiro passo, vou despejar um pouco do mousse de caramelo na forma de Bûche. Pronto. Feito isso, vou dar uma batidinha, certo? E vou encaixar esse nosso ganache de caramelo, de avelã, dentro da forma de Bûche, para que fique 2 desenhos no final, ok? Feito isso, eu vou colocar uma pequena fita de dacquoise de amêndoa por cima, para impermeabilizar um pouquinho o nosso ganache de avelã. E vou espalhar por cima dessa polpa um pouco da polpa de maçã. Lembrando que a montagem foi o mousse de caramelo por baixo, a pasta do nosso ganache de avelã, o dacquoise de amêndoa e a nossa polpa de maçã, ok? Só no centro, ok? Nossa finalização do centro. Voltando ao último passo, o restante do nosso mousse de caramelo. A base, lembrando que merengue italiano, para ter uma textura mais porosa. Uma receita diferente para vocês fazerem. Ok? Espalhamos um pouco nas suas formas. Dá uma batidinha para impermeabilizar mais, para enquadrar mais a sua forma. E por último, a nossa dacquoise de amêndoa para fechar a forma. Levamos para o congelador por 2 horas. Então, pessoal, venho aqui agora fazer a finalização do nosso Bûche de Noël, tá? Eu vou aqui pulverizar agora com a manteiga de cacau e o corante vermelho lipossolúvel da linha Grand Chef, tá bom? Vamos aqui, o Bûche já desenformei, tá bem congeladinho para fazer o efeito veludo, tá? Movimento sempre de baixo para cima, tá bom? Sempre a uma longa distância, tá? Virando sempre a peça. Esse movimento de baixo para cima é para não escorrer o Bûche, ok? Que senão fica aquele aspecto de manteiga escorrida. E fica feio também, né? Para o seu acabamento, tá? E sempre numa longa distância, ok? Agora finalizando o nosso Bûche de Noël, ok? Já pulverizei, coloquei as folhinhas feitas de chocolate plástico, tá? Usando corantes Grand Chefs na cor verde, lembrando que é lipossolúvel, a nossa bolinha estilizada. E agora só um pequeno toque de pó dourado, tá?
que é para dar aquele tom natalino, né? Entre vermelho, verde, tá? E aquele douradinho, ok? E aqui está pronto o nosso brioche de Natal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita.